Olá, gente, tudo bem? Tá começando mais um programa da coluna Veja a Gente aqui no seu canal no YouTube. Bom, ícone da música brasileira e uma das vozes mais marcantes da MPB, Jorge Vercillo está completando 30 anos de carreira. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar com ele. Jorge Vercillo, muitíssimo obrigado, boa tarde. Valeu por ter aceitado aí o convite para a gente poder conversar um pouco sobre esses 30 anos, o que mais tem é história para poder falar sobre isso tudo, né, Jorge? Boa tarde, demais, Valmir. Muito bom estar aqui com vocês, com você, Valmir, todos aí do Veja a Gente. Estou muito contente de estar retornando aí, né, com 30 anos de carreira, 30 anos de brincadeiras na música. Legal. Ô, Jorge, a gente tem contabilizado aqui que significa mais de 1 bilhão de plays. Se a gente pegar todas as músicas, né, os grandes hits que você lançou ao longo da carreira, Mona Lisa, Homem-Aranha, Encontro das Águas, Que Nem Marecas, e a gente vai ficar contando aqui vários hits. Mais de 1 bilhão é número à beça, né? O que significa isso quando você faz esse balanço de 30 anos? Cara, eu sou um artista, meu primeiro álbum saiu em LP, né, em vinil, né? Então eu estou no meio, exatamente, Valmir, naquele limbo entre os orixás, né, Caetano, Gil, né, e o pessoal novo, né, porque eu não sou garoto, não sou novinho, mas também não sou tão idoso assim, né? Ainda jogo a minha bola, vou lá no campo do Chico Buarque jogar futebol, estou sempre andando de bicicleta, então eu me considero ainda, mesmo com esses 30 anos de carreira, eu me considero no início de carreira. Por que isso? Porque no caminho que eu milito, que é a MPB, é um caminho longo, né? É um caminho longo. Pelo menos na minha cabeça talvez eu me cobre até demais em relação a isso, mas eu fiquei tocando 10 anos, quase 10 anos na noite, para começar a ter oportunidade de gravar um disco, né? E hoje em dia a gente aprende a cada momento com as plataformas digitais. Aí meu filho mais velho, Vini Vercillo, que já está iniciando a carreira dele de compositor, é que descobriu isso. Ele falou: pai, os seus números no YouTube são muito grandes, porque você é de uma era de rádio adulta, né? Você é um artista sedimentado nas rádios adultas do país, então você não conhece muito essa coisa de plataforma tal, mas você é de uma era que hoje em dia é difícil um artista aparecer com tantos plays, então você fazendo a contabilidade aqui, aí ele se juntou com a minha equipe, foram contabilizar junto com o YouTube, outros vídeos fora do meu canal oficial, as plataformas, né, de streaming, de plays, como Deezer, Apple Music, Spotify, isso aí contabiliza bem mais do que 1 bilhão de streamings, e para mim foi uma surpresa. Mas, na verdade, sendo bem sincero, isso agora está ganhando significado para mim, porque eu sou um cara de rádio, né? Então agora é que eu estou aprendendo o que significa isso. Boa. Eu sei que nenhum artista gosta de falar muito sobre qual é o momento, o auge da carreira, né? Porque sempre acha que o auge ainda está para chegar e espera que ainda esteja para chegar. Mas nesses 30 anos, fazendo esse balanço, já que uma data redonda e datas redondas deixa a gente mais reflexivos, né, Jorge? Qual é o momento que você considera como sendo mais complicado? Aquele que você atravessou, que você fala assim, caramba, aqui teve dificuldade e aqui eu aprendi bastante. Cara, foi no momento em que eu gravei meus primeiros álbuns, o Encontro das Águas, que saiu em vinil, com 2 músicas em novela, a própria Encontro das Águas, agora mesmo não vale a pena ver de novo na televisão, na Mulheres de Areia, e Praia Nua, tema de novela também, já com a minha voz, mas eu ainda tocava na noite, ainda tocava nos bares, barzinhos, né? E eu meio que estava me acomodando na noite. Aí chegou um colega meu de profissão e falou assim, cara, não era para você estar aqui, você tem que estar fazendo show, entendeu? Ah, não, mas show dá trabalho, tem que ficar chamando amigo, mãe, ficar chamando primo, né? Pô, isso dá muito trabalho, deixa eu ficar aqui no meu barzinho. Não, não, você tem que cair na estrada, não sei o quê. E a vida acabou me levando, né? A música acabou me levando para esse caminho. Eu sou muito grato, porque a música me fez ser um ser humano melhor, ou pelo menos menos pior. De você ter um olhar ao outro, de você valorizar. Eu que sou um carioca, mas que comecei minha carreira praticamente no Nordeste, né? Comecei a tocar nas rádios do Nordeste, em cidades como Fortaleza, Salvador, Recife, e aí ia para lá, fazia shows para 3, 4 mil pessoas, voltava para o Rio, ainda era desconhecido, em São Paulo também.
Hoje em dia, não. Hoje em dia, as principais praças são algumas praças grandes do Nordeste, junto com São Paulo e Rio, né? As minhas principais praças nas plataformas e até de shows. Mas até equalizar isso demorou bastante tempo. Assim, eu acho que é fruto do trabalho, né? Também, né? Uhum. Bacana. Bom, você começou essa nova turnê agora do Jorge Vercillo, 30 anos pelo Rio de Janeiro, no dia 6 de abril. Segue para Belém, depois São Paulo, Teresina. E você tem uma extensão aqui de agenda até o final do ano, inclusive incluindo Lisboa, né, em Portugal. Quer dizer, apresentações também na Europa. Lisboa e Portugal e outros lugares que estão sendo marcados agora. Na verdade, Tá. desde do meio da pandemia, eu me juntei com a minha esposa, a Martinha, e ela começou a me empresariar, a fazer booker, pelo menos, marcar os meus shows, e começou a dar essa guinada de valorização na música do Jorge Vercillo, na caminhada musical do Jorge Vercillo, porque o público sempre valorizou isso e o mercado ainda não valorizava tanto. E esse Uhum. caminho veio desde a pandemia, onde eu tenho conseguido vitórias, assim como agora, o Vivo Rio, Sold Out, o Tóquio Marine Hall também em São Paulo, Sold Out, outros Sold Out aí pelo Brasil. É um momento também em que quem faz esse tipo de música, né, que é uma música pop mais adulta, né, mais linkada com a MPB, acho que a cada ano que passa, você vai sendo mais valorizado, porque você entra no hall daqueles artistas que a filha cresceu, aí né, cresceu ouvindo porque o pai ouvia, e aí tem todo um link afetivo com músicas como, né, Final Feliz, Que Nem Maré, Mona Lisa, Homem-Aranha, ou um tema de novela como Fênix, ou Ela Une Todas as Coisas. Então, e é um mercado que a música é mais perene, né? Muito mais perene do que essa coisa rápida, é, instável, né, do mercado jovem ou popular. Então, na verdade, a gente leva vantagem sobre isso, né? E eu Uhum. gosto de falar sobre isso porque é uma maneira de você inspirar o jovem a fazer músicas mais perenes também, né? Legal, legal. Ô, Jorge, um dos lançamentos, né, mais recentes seus, o último agora que a gente tem o contato, é justamente o single Tu Sabes, né? Que você foi buscar aí uma mistura de gêneros, uma certa latinidade muito forte também, até com a parceria com a Mary parceria Jill. uruguaia, né? A Mary Jill, né? Exatamente. Uma coisa que acontece interessante na minha carreira é que jovens sempre vêm atrás de mim para compor junto, e isso é uma felicidade muito grande, Legal. porque eu acabo aprendendo muito com eles, né? E aí o Rafinha RSQ, que é um produtor de um segmento que não tem nada a ver com o meu, pelo menos teoricamente, né? Que é o sertanejo, o funk ou o pagode baiano, tal. Ele compõe também para sambista, o pessoal do samba, do pagode, e que consome muito, esses artistas consomem muito a minha música. E eu gosto muito também de cantores e artistas como Péricles, Ferrugem, Belo, que tem uma musicalidade, uma riqueza musical harmônica grande nos sambas que eles cantam. Então a gente acabou começando a trabalhar junto, fizemos o início dessa Tu Sabes, e aí veio a Mary Jill e trouxe alguns versos em espanhol, tal, e é uma oportunidade. Na verdade, eu estou dando continuidade a esse frescor sonoro, né? Porque eu estou sempre misturando a minha MPB mais tradicional com o pop mais atual, mais contemporâneo. Então, no caso, é uma melodia um pouco flamenca, latina, misturado com a batida de afrobeat. Então, fica uma mistura interessante. Junto com o meu violão, né? E eu, na noite, eu fui um dos primeiros caras a tocar violão e programar uma bateria eletrônica para fazer o pessoal dançar, mas tocando aquilo Lu Santos, Gilberto Gil, Djavan, tudo de mais harmônico e mais dissonante da MPB, né? Tocando Chico Buarque também, Tom Jobim, mas ao mesmo tempo fazendo dançar com as músicas que me agradavam, né? Então, ao mesmo tempo, é uma continuidade daquele Jorge que vinha já desde 30 anos atrás, sendo incompreendido, né, por alguns lugares, né? Eu me lembro que eu fui tocar nos lugares em São Paulo, fazendo noite, e as pessoas acharam horrível aquilo, de eu estar levando uma bateria eletrônica para tocar junto com um violão. Hoje em dia, o que se mais faz são É. arranjos de batidas eletrônicas, e quando você mistura um instrumento acústico com o eletrônico, é que dá o grande barato, né? Então, sinal de que eu estava certo naquele momento, né? Apenas à frente do tempo. Ô, Jorge, sempre foi tranquilo para você lidar com críticas? Ou teve um momento que você foi
foi mais digamos, incisivo nessas questões e ficou triste, teve esses embates com a crítica? Nunca é tranquilo, né, você lidar com ignorância, né? É porque uma crítica que seja construtiva, ela vem quando o camarada conhece a tua música, conhece teu trabalho, fala, olha, legal isso aqui, mas você poderia fazer mais aqui. Isso aí, na verdade, é maravilhoso, né? Mas quando você vê, na maioria das vezes, né, não todas as vezes, que a crítica vem de uma maneira que é fruto de uma ignorância, o fato da pessoa não conhecer o teu trabalho, né, ou não conhecer a profundidade do seu trabalho. Cara, eu passei anos compondo com Ed Mota, Marcos Valle, Leila Pinheiro, e tinha um patrulhamento babaca no Brasil, assim, me chamando apenas, é um compositorzinho de segunda mão, apenas um hitmakerzinho. Imagina o que eles falariam do mercado hoje em dia, né? Né? Então, existia ainda esse patrulhamento pequeno, né, mesquinho, né, que é fruto, quando eu falo da ignorância, não é para agredir ninguém, mas é do ignorante da falta de conhecimento, né? Isso é sempre difícil, né? Mas eu me sinto um vencedor, cara, um mega vencedor quando, aos 30 anos de carreira, não só o Marcos Valle me procura para fazer música, como um Ferrugem do pagode, que é um grande cantor do pagode, grava uma música minha, como a Ludmilla me chama para cantar no show dela, como um Roberto Menescal está aí apresentando uma participação minha numa bossa nova dele. Quer dizer, então não é só o lado da MPB tradicional, né? Quando eu vou encontrar com o Djavan num show dele, eu me dei conta de que faziam 25 anos que ele tinha gravado Final Feliz comigo, e aí eu falei com ele, olha, naquele momento que você gravou aquela música comigo, não sei se você sabe, mas você deu asa à cobra. E aí ele riu, ele falou assim, Jorge, eu gostei tanto de ter feito aquilo, sabe por quê? Porque você é bom pra cacete. E ficou provado nesses 25 anos que você é bom pra cacete. Isso aí, cara, aí você ouviu do teu ídolo isso me faz um vencedor mesmo, né? Legal, maravilhoso. E vindo do Djavan é peso 2, né? Tem um peso dobrado nisso tudo. Você falou essa questão da crítica, eu me lembrei. Hoje em dia, um dos pilares do engajamento na rede social, infelizmente, é essa questão da crítica por si só, vazia, muitas vezes, somente para atacar. Já desse eu li uma entrevista sua que você falava sobre a sociedade do escândalo. Eu gostei muito desse termo. Sociedade do escândalo, que está muito atrelado a isso que a gente vive hoje em dia. Cada um tem um comentário sobre alguma coisa, todo mundo virou especialista em tudo, né? E como é que é você nas redes sociais? Como é que você lida? Porque volta e meia, todo mundo tá propenso a virar meme, por exemplo. Todo mundo tá em algum momento, tira do contexto uma frase sua e joga ali e pronto. E deixa você ser ridicularizado em praça pública, né? Como é que é Cara, isso? é interessante, porque ultimamente eu tenho dado sorte, eu acho, pelo menos na minha loucura, né? Porque eu não uso droga, não bebo, mas quem me conhece intimamente sabe que eu sou um cara muito, muito louco, muito louco. Porque eu acredito em vida extraterrestre, né? Eu falo que o ser humano não é da Terra, porque não tem um comportamento como um ser da Terra. O ser humano, o Homo sapiens aqui, se comporta como um alienígena, né? Que não se identifica com nenhuma outra forma de vida, não tem compaixão com as formas de vida daqui. O ser humano sempre precisou de tecnologia externa para sobreviver. Aos 70 anos, a gravidade, o nosso esqueleto não aguenta mais a gravidade do planeta. Então, para mim, o ser humano é um alienígena. A gente fala tanto dos extraterrestres, nós somos os próprios. E esse tipo de comentário meu promove manchetes, né? Sensacionalistas, né? A última foi Jorge Versilo refuta Darwin. Né? Mas foi muito bom isso, porque aí eu escrevi um sobretexto sobre isso, né? O veículo que fez isso me pediu porque isso começou a viralizar de um corte de podcast, que eu falava que o ser humano não era da Terra e que nós tínhamos prova de que a vida tinha vindo já de fora do planeta, veio do espaço através de meteoros, cometas, isso já é admitido pela ciência, que é a teoria da panspermia, mas que o próprio ser humano não é uma espécie terrestre da Terra, porque não se comporta como tal, sempre precisou de uma tecnologia afora, né? Desde da época
da pele de urso, do fogo para se aquecer, quando o macaco pelado veio, né? Então eu vim contestando Darwin, o que ele mesmo, Darwin, faria se ele tivesse vivo, vendo esses 10, 20 mil anos de história da raça Homo sapiens. Ele mesmo não seria tão duro, e ele mesmo reformularia a teoria da evolução, né, da seleção natural. E falando que esses gênios, eles não são tão engessados, eles têm a cabeça mais aberta, mais flexível, né? E aí esse próprio comentário meu já gerou mais polêmica. Mas veja bem, são polêmicas em cima de algo bom, de algo construtivo, que são das nossas origens, né? Então, mesmo quando o pessoal ri, parece papo de maluco, são coisas legais, né? Você viu essa série nova, Jorge? O Problema dos Três Corpos? Está todo mundo comentando agora o sucesso da Netflix. Você viu essa série? Sim, sim, vi. É muito interessante. O negócio é que a primeira temporada deixa todo mundo no ar, né? Eu adoro spoiler, né? Mas basta dizer que o meu oráculo é Star Trek, né? É Jornada nas Estrelas. Eu acho que está tudo ali. Está tudo ali. Toda a cosmologia, toda a cosmogênese. Gene Roddenberry, que é o criador de Star Trek, ele na década de 60, ele já colocou uma negra, que é a Tenente Uhura, com um americano caucasiano típico branco, Capitão Kirk, já botou um russo, um soviético dirigindo a nave, né, que era o comandante Chekhov, um asiático, que era o Tenente Sulo, junto com um humanoide de vulcano, né, com o nariz, com a orelha, que trouxe esse símbolo que eu faço, né, porque o pessoal hoje em dia me vê nos shows e faz sempre esse símbolo aqui. Eu acho que é por causa do JV, né, que tem aqui, né? Eu não sei se está dando para vocês visualizar o JV. Mas eles reconhecem também esse conceito de unicidade no meu trabalho, né? E, de certa forma, isso aqui virou um símbolo no meu show. O pessoal faz isso aqui como quer dizer assim, ela une todas as coisas, todos nós estamos unidos através da sua música, todos nós somos uma família só. E isso aqui é um símbolo que o Leonard Nimoy trouxe, né, para a formação do personagem do Spock, né? E, na verdade, é um símbolo que ele pegou da cabala judaica, da cabala hebraica. Para formatar o personagem do Spock, ele pegou esse símbolo meio desconhecido e o Gene Roddenberry adorou. E eu acho Star Trek, cara, genial. Explica muita coisa. Como é que é? É assim? Como é que é? É assim mesmo. Tem que ter uma coordenação motora para separar os dedos. Não é fácil, não. É verdade. Boa. Ô, Jorge, você já falou isso uma vez, acho que isso, inclusive, num podcast, mas é muito curioso, queria que você repetisse, já que você citou essa questão da experiência extracorpórea, que você teve extrafísica, né? Que você teve em algum momento, acho que, se eu não me engano, no intervalo de turnê ou em algum show, você chegou a falar sobre esse momento que você consegue sair do corpo, foi mais ou menos isso? Na verdade, eu vou contar uma novidade para você. Todos nós saímos do corpo quando a gente dorme. Todos nós. Só que a gente não se lembra disso. Só que existem muitas pessoas sérias, que são os projetores astrais, praticando isso, muito mais do que eu. Eu consegui uma coisa mínima. E o pouco que eu consegui, eu vi que eu não era meu corpo. Isso já me deu uma segurança danada de saber que eu vou continuar existindo, sendo essa porcaria que eu sou, mesmo depois que eu abandonar esse corpo. Né? Isso nos dá um certo alento, mas eu falo alento sem levar em conta esse lado religioso, que eu já não estou mais tão ligado, apesar de respeitar e reconhecer o valor, né, das religiões. Mas as religiões trazem o dogma, né? Mas, ao mesmo tempo, trazem a boa vontade, despertam a boa vontade no coração dos homens. Isso é muito positivo, né? No coração dos seres humanos. Isso é maravilhoso. Mas eu vejo os projetores astrais, pessoas que Mas sabem. essa experiência, quando você saiu do corpo, assim, quando foi? Cara, desde pequeno, eu reconhecia em alguns momentos quando, por exemplo, quando você está vendo uma televisão e está tarde da noite, que você está vendo assim, começa a pegar no sono e você bate a cabeça assim, sabe como é que é? Na verdade, é o teu corpo energético que está se desprendendo do teu corpo físico e depois ele é tracionado, ele volta. Entendeu? Então, isso é um fenômeno muito comum que acontece com todos nós. Tem pessoas que acordam meio fora do corpo e não conseguem se mexer, e elas ficam em pânico. Na verdade, é um estado de catalepsia, porque a consciência, o corpo consciencial, o nosso corpo energético, está fora do corpo. E ele não consegue manipular o corpo porque está um pouco fora, está um pouco desconhecido.
E aí depois, quando ela se acalma, ela volta ao corpo, aí acorda, tal, ou volta a dormir. Na verdade, são fenômenos que acontecem com todo mundo, e aconteceu comigo, de uma forma mais enfática, no meio de uma turnê, porque eu, sem saber, eu cortei o sono, dividi o sono ao meio. E se você pode perceber que com todo mundo é assim, quando você vai dormir de novo, o teu segundo sono REM, aquele que os teus olhos movimentam mais rápido, você traz memórias de sonhos mais lúcidos, né? Então, isso é um estudo muito aprofundado e que os projetores astrais estão sempre pelo plano espiritual, ajudando as pessoas, independente de religião, independente de dogma religioso, independente de crença, de cultura, de barreiras. E eu acho que eles estão muito à frente, só que é uma cultura muito pouco conhecida, por isso que eu faço questão de falar. Já estive em programas de televisão falando sobre isso, e pessoas, por acaso, estavam perto, falando, olha, eu fui operado do meu cérebro, fiquei em coma durante tanto tempo, e eu vi a operação toda, eu estava ali em corpo astral. Então é uma coisa fantástica, eu acho que é um alento, né? A gente saber que nós não somos só o nosso corpo físico, né? E independente se eu sou kardecista, católico, protestante, evangélico, candomblessista, seja o que for. E qual é a sensação, Jorge, de se sentir desgarrado da matéria, do corpo? É deliciosa, é uma das sensações, na verdade é um orgasmo. O orgasmo é uma coisa maravilhosa, né? Você tem uma sensação de um estado vibracional nos teus chakras sexuais. Você imagina esse estado vibracional, um orgasmo no corpo inteiro, um corpo inteiro. É algo, cara, que você fica 2, 3 dias sem precisar dormir, porque você está completamente energizado, assim. É algo maravilhoso. É algo que eu volta e meia busco, mas eu não tenho tido muito tempo, nem tenho tido muito êxito, muito sucesso. Agora eu tenho amigos que são projetores astrais, que se dedicam a sua vida a isso, e que vão dormir, que fazem todos os preceitos, né, da projeção, os exercícios, e eles ajudam muita gente assim no plano energético. Eu acho um trabalho muito bacana, acho que é um trabalho de doação muito bacana. Tá certo. Nossa, é curioso isso, hein? Vamos, né? É curioso e ao mesmo tempo dá um certo medo, né, de pensar nessas possibilidades. Rapaz, é interessante, né? Como o medo está perto da gente. Eu mesmo já ouvi de um amigo meu que ele me perguntou assim: qual é o seu maior sonho de consumo? Aí você vai pensar, é um iate? É uma mansão? Não, o meu maior sonho de consumo são projeções astrais lúcidas para eu sair viajando por esse planeta maravilhoso. E muitos que conhecem, que já tiveram um pouco de projeção astral, têm esse sonho de consumo, né? Aí esse amigo meu, que dá aula de projeção astral, falou assim: Jorge, você não sai no astral por causa do seu medo, das suas cargas emocionais, né, que você ainda estão muito presas aqui. E é interessante. Esse cara, por exemplo, ele presta assistência a pessoas que desencarnam, né, visita localidades de guerra, onde tem muitas mortes, e ele tenta ajudar essas pessoas na hora que elas desencarnam. Enfim, mas aí é um papo muito aprofundado e que eu não sou o dono da verdade, né? São apenas pesquisas. É porque eu sou, na verdade, um transgressor, né? De me negar. Tem um samba meu com o Xande de Pilares que fala assim: será que a morte dissolve o que eu sinto, destrói o que eu penso, dissolve o que eu sou? É tudo tão denso em mim que não é possível. Às vezes eu me acho eterno no amor. Então, quer dizer, é o que o Caetano fala, né? O ser humano é um poço de tanta profundidade que ele não aceita a finitude da morte, né? Que é impossível que isso vá se acabar. Isso vai para algum lugar, essa consciência, essas ideias, esse sentimento. Talvez seja apenas ingenuidade da nossa parte, ou talvez a física quântica esteja certa de que nós não somos esse corpo físico aqui, e sim um aglomerado energético que se conectou eletromagneticamente com esse corpo físico temporariamente. Tá certo. Você já chegou a presenciar, já teve um contato extraterrestre, já chegou a observar alguma coisa além de luzes no céu que a gente não consegue identificar o que seja? Já presenciei algumas luzes aqui, algumas bolas aqui na minha casa, em outros lugares, bolas de luz, né? Tenho contato com muita gente que teve muitos contatos e muitos avistamentos. Eu, na verdade, tive um muito pequenininho, muito longe, mas era inquestionável, mas muito pequenininho. A gente tinha que ficar olhando assim, realmente não foi uma nave-mãe na minha cabeça, né?
Mas a partir do momento que eu tive consciência de que eu não era meu corpo, eu comecei a ter consciência da existência da vida fora da Terra de uma maneira muito forte. E eu posso te dizer, te afirmar com toda certeza, de que se no passado da humanidade as pessoas falavam que a Terra era o centro do universo, e hoje em dia a gente vê como isso poderia ser, hoje em dia soa como um absurdo, né? Só que, na verdade, você afirmar hoje que nós estamos sozinhos no universo é um absurdo muito maior, muito pior do que você se considerar centro do universo. Porque, na verdade, para quem está no planeta Terra, nós estamos no centro do nosso universo, na nossa localidade, né? Só que com o advento do telescópio Hubble e depois do James Webb, eles descobriram que só na Via Láctea nós temos 400 bilhões de sóis, estrelas iguais ao nosso Sol, com em volta de cada estrela dezenas de planetas, ou 8, 7, 9 planetas, e a gente tem bilhões de galáxias iguais ou maiores, ou muito maiores que a gente. Quer dizer, eu acho que Toda nós hora a gente descobre um novo planeta com possibilidade, né, de vida e tal. Você está preparado, Jorge, para um contato de terceiro grau? Assim, você acha que se acontecesse uma possibilidade dessa no plano real, não no espiritual, assim, de cara a cara mesmo, o que você falaria de imediato para esse ser estranho? Ninguém está preparado para isso, porque é um paradigma muito grande. É uma mudança de paradigma muito grande, né? Só para iniciar, a linguagem universal é a telepatia. Então, a gente vai ter que desenvolver uma capacidade de uma linguagem telepática, né? Coisa que os nossos animais domésticos, os gatos, os cachorros, os felinos, os cetáceos, golfinhos, baleias, todos eles já são telepatas, né? A gente costuma subestimar muitos animais. E aí eu falo para você o seguinte: se a gente não consegue ter uma relação de respeito nem com os seres de outra linhagem do nosso planeta, né, como um morcego, as pessoas veem um morcego, morrem de medo. Ontem eu estava aqui na minha casa curtindo a madrugada, eu senti um vento nas minhas pernas, uns morceguinhos passeando no meio das minhas pernas. E eu me senti o próprio Batman, né, que entrou ali na caverna, no meio daquela revoada de morcego. Mas eu falo morcego porque é um animal que geralmente as pessoas têm medo, né? Tem nojo, né? É como os titãs falam, né? É só coelhinho peludo, ossinha pintada, vaquinha malhada que a gente admite como animal, né? Zebrinha listrada, não. E os bichos escrotos, né? Não tem direito à vida, né? Então, se a gente não tem uma relação de respeito nem com os animais, que são seres de outra linhagem, imagina com seres que você não imagina, que podem existir, insectoides, humanoides, na linhagem do inseto. Existem outros humanoides com linhagens felinas, de leão, de pantera, né? Existem outros humanoides com linhagem reptiliana. Isso né? tudo em outros planetas a anos-luz da Terra. Exatamente. Isso na terceira dimensão ou em outras dimensões, porque nós não estamos falando de outras dimensões, né? Já que você está se aproximando, Jorge, para poder. Quais são os livros ou os pensadores que você busca? É um papo também religioso, não? Olha, você pode até. Hoje em dia está tendo uma explosão de conhecimento a respeito disso, né? Na verdade, esse assunto está em todos os aspectos da geopolítica, política interna, economia, ecologia, bioenergias, tudo, né? A espiritualidade, a arqueologia, ao conhecimento e ao raciocínio de quem construiu as pirâmides ou outros templos, como o templo de Kaisala, na Índia, que foi esculpido numa pedra extremamente dura e até hoje a gente não sabe, né? Quem construiu o Stonehenge com aquele conhecimento de que aquelas pedras colocadas em círculo movimentariam tanta energia telúrica ali para aquela parte da Grã-Bretanha, né? Então, na verdade, eu uso muito o YouTube e a gente precisa ir separando o joio do trigo e não achar que qualquer coisa que você vá ouvir, que aquilo é a verdade absoluta. Não é. O ser humano tem essa característica, né, de querer que alguém traga uma verdade absoluta para você seguir como se fosse um cordeiro, como se fosse um bezerro. Mas nós não somos bezerros, não somos cordeiros, nós somos seres pensantes, né? Desde que Buda, Siddhartha Gautama falou, examine todo o conhecimento dentro do seu coração e dentro da sua mente, e não
aceite nada forçado, examine tudo. Desde que ele falou isso, né, que se refletiu até nos conhecimentos aprofundados de Cristo, de Sananda Cristo, alguma fagulha, alguma centelha em parte da humanidade se despertou, onde as pessoas começaram a não depender tanto de Deus ou de Cristo para se iluminar, e sim depender de si mesmo e com a sua conexão com o universo. Porque qual o pai que quer um filho eternamente dependente, né? Isso é uma tragédia. Um filho carente, eternamente dependente, onde ele não pode andar com as pernas próprias, apenas aquele povo adorando, né? Fazendo adoração. Pelo amor de Deus, isso aí é uma fase de infantilidade da humanidade. E a gente precisa galgar outras fases, com todo o respeito e todo o carinho que a gente tem pelas beatas, que são pessoas muito boas, de um coração muito bom e que ajudam muito nas suas orações. Ajudam Ô, muito. Jorge, você agora há pouco citou espiritual. que não bebe e não usa drogas e tal. Mas todas essas experiências que você já teve foi sóbrio, foram experiências em que você teve sem menor, tipo, nem Santo Daime, né? Que é um chá muito utilizado em determinados rituais para poder ter experiências extracorpóreas. Tudo isso foi sóbrio. Sóbrio. Eu te digo que eu já tentei até a ayahuasca, né? E aquilo me tirou consciência, com todo o respeito. Cara, a união dos vegetais é algo lindo, lindo. Eu fui numa união dos vegetais na Bahia, que foi algo maravilhoso. A seriedade daquelas pessoas é muito grande. E o trabalho daquelas pessoas é muito sério. E já iluminou muita gente, porque secreta uns hormônios da glândula pineal e aquilo expande a consciência. No meu caso, o momento em que eu estou mais com a consciência expandida é quando eu estou compondo, quando eu estou perto da natureza, quando eu estou batendo um papo desse legal com você, é no momento que eu estou mais lúcido. E já tentei também fazer viagem através de maconha ou de brigadeiro, uns amigos meus já tentaram pregar essa peça em mim, e foi engraçado, mas eu fiquei abobalhado, não me somou nada. Então, assim, eu não tenho nada contra, mas também nada a favor, comigo não funciona. Eu sou muito mais louco, porque, na verdade, veja bem, se você for pensar na nossa realidade, ela é muito mais louca, e você não precisa de ácido nenhum, de droga nenhuma. Nós estamos numa pedra viva, numa nave-mãe redonda, viajando a centenas de milhares de quilômetros por segundo dentro do nosso sistema solar. Estamos numa realidade aqui onde a gente não sabe se a teoria do Big Bang é real, porque já tem cientistas falando que nós talvez estejamos dentro de um buraco negro, porque o tempo de estrelas e de expansão do universo não condiz com os cálculos deles. Então a gente sabe muito pouco. E a realidade é muito louca, é muito fantástica, é muito maravilhosa. Só isso, essa é a maior droga que tem, é a maior alucinação que a gente pode ter, é a gente estudar astronomia e a gente ter uma noção da nossa pequenitude, né? Da nossa, como nós somos pequenos, né? Então, isso aí esse é o meu, o meu, como é que se diz? O que me faz viajar, né? Eu tô sem palavras agora, mas seu vício, pronto. Ô, Jorge, não é essa palavra, não. Eu vou encontrar essa palavra. Tomara que os extraterrestres gostem de música, gostem de MPB, gostem de música brasileira, né? Rapaz, pra tratar a gente muito bem. Eles já estão aqui. Uma vez o Fábio Pochá me entrevistou junto com o Gevaer, né, que era editor da revista UFO. Ele falou assim: por que ninguém nunca bateu selfie com um ET? Então, eu falei: Poxa, você quer ver um ET? Olha no espelho, cara. Olha no espelho, você vai ver. Entendeu? Aí ele começou: você está tirando onda comigo, não sei o quê. Eu falei: não, nós somos os próprios, né? A nossa existência a gente não sabe de onde. Eu tenho uma música que fala isso, né? Raça Menina, né? Que fala: de onde você vem, menina? É a raça humana, né? Qual é o sol do teu olhar? Qual o nosso sistema solar de origem, né? Uns dizem que nós viemos de Marte, que a vida veio de Marte, porque a NASA já admite que Marte tinha rios, mares, atmosfera, céu azul, como a gente, só que as rajadas solares acabou dissolvendo a atmosfera de Marte. Mas existem fósseis de planta lá em Marte, que a NASA já está vendo, já admite isso, né?
Então, a vida, provavelmente, aqui no nosso sistema solar veio de Marte. Mas a linha mais kardecista, de Chico Xavier, fala que nós somos uns degredados de Capela, que nós viemos de um outro sistema solar chamado Capela. Os nossos espíritos, né, as nossas consciências, vieram para um planeta um pouco menos evoluído, um planeta de provas e expiações, que é esse aqui, mas que a gente precisa, ao meu ver, despertar para que esse planeta é um paraíso, né? Quem faz dele Ô, um Jorge, planeta de provas deixa eu só fazer somos nós. Perfeito. Deixa eu só fazer um contraponto para a gente poder encerrar esse assunto, que eu acho também importante. Você falou muito do Darwin, né? Refutou um pouco dessas teorias todas que são ensinadas nas escolas, nas universidades, enfim, que é a base, inclusive, da própria biologia. Você não tem medo de peguem esse seu discurso, inclusive para os negacionistas se orientarem, gente que, inclusive, vai contra a ciência, vai contra os estudos que até então são teorias aceitadas hoje no mundo, inclusive, por exemplo, a teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita, não significa que seja a correta e nunca vai se derrubar, né? Mas no momento em que a gente tem a ciência sendo muito atacada, inclusive dentro de discursos políticos, não seria um problema também a gente colocar em xeque questões que são muito apaziguadas no meio científico? Veja bem, tudo é a medida do meio, né? Darwin foi um gênio, e é um gênio até hoje, com as coisas que ele descobriu. De forma alguma, eu, em momento algum, pensei em desabonar o que ele escreveu, mas ele mesmo vivo estaria aperfeiçoando as suas teorias. Isso eu afirmo, como afirmo sobre Einstein, sobre Nikola Tesla, porque qualquer pessoa inteligente, ela é flexível. Entendeu? Então, esses negacionistas, tanto de um lado para o outro, do que o outro, eles pecam pela inflexibilidade dos pensamentos, né? Ninguém é detentor da verdade. Ninguém, né? Nós estamos, meu amigo, na terceira dimensão, estamos muito longe de nos aproximarmos do que seria a ideia da verdade. Qualquer coisa que se fala é relativo, né? Então, tudo isso que eu falo são ideias e percepções muito claras e com centenas de milhares de relatos de encontros com extraterrestres, coisas que eu nunca tive, pelo menos conscientemente, e falo a verdade. Poderia, né, inventar, mas não. Né? Só que não é pelo fato de que nós partimos de um pilar positivo numa sociedade que esse pilar não precise ser aperfeiçoado e evoluído. E isso não é negar esse pilar, e sim melhorá-lo, aperfeiçoá-lo, porque mesmo Cristo, as coisas que aquele moço lá da Galileia, aquele cabeludão, barbudão, falou, as coisas que ele falou, hoje em dia precisariam ter uma outra leitura para ser aperfeiçoado o entendimento do que ele falou, o nosso entendimento do que ele falou. Tudo precisa de renovação, a nossa educação precisa de renovação, mas não é por isso que eu estou desabonando a nossa educação, né? Então, assim, eu não posso ter medo dos negacionistas e nem dos tradicionalistas, porque deles a gente não conta muito com o preconceito e o fanatismo, seja de que lado for, ele estagna, ele deixa o ser humano estagnado, né? E é complicado isso. Imagina se eu vou ter medo de falar por causa disso, aí você não respira, você não fala nada. O artista, na verdade, eu como artista, eu me sinto um transgressor e não um cantorzinho romântico. Isso eu nunca me senti. Eu sou um transgressor do amor. Em 97, eu lancei uma música sobre um amor GLS, homoafetivo, avesso, e que se tornou um hino. Depois, em 99, eu lancei um outro hino gay, que é Final Feliz, e que quase ninguém percebe, é um hino gay. Chega de fingir, eu não tenho, né? Outro dia eu falei isso na casa do Lázaro Ramos, da Thaís Araújo, e eles falaram, caramba, a gente nunca tinha notado isso, porque você não levanta bandeira, mas ouvindo essa música agora e ouvindo a letra, a gente gosta mais da música ainda. Eu falei, porque está na hora de um heterossexual falar a favor dos homoafetivos, está na hora de um branco falar a favor dos negros, está na hora de um homem falar a favor das mulheres, e vice-versa. Os homens falarem a favor das mulheres e as mulheres a favor dos homens. Somos uma só família aqui, nesse planeta, né? Russos, ucranianos, né? Russos, ucranianos, árabes, palestinos e judeus, somos só uma só família, quer eles gostem ou não, somos uma só família.
Maravilhoso. Jorge, nosso tempo está terminando, mas eu queria jogar mais uma pergunta para você, porque eu acho que foi uma coisa interessante que você falou lá atrás, no começo do nosso papo, fazendo esse levantamento dos 30 anos de carreira, que você começou lá do LP, né? Coisa que geração atual, geração Z, como se diz, não faz ideia do que seja, ou quando vê aquilo ali como algo muito vintage. E você passou por toda essa transição, nessa grande transformação que a indústria fonográfica passou nos últimos anos por causa da digitalização, por causa do mercado digital, que na verdade vai revolucionar para o bem e para o mal, como se fabrica, como se produz e como se consome música. Queria que você me falasse um pouquinho como é que você vê o mercado atual, para onde está indo, já que você é também fruto disso, né? Quer dizer, a sua música passa por essa transformação. Você mesmo acabou de lançar uma música, agora está lançando um clipe dela, quer dizer, tudo através e dentro inserido nesse sistema totalmente digitalizado. Você acha que hoje, da maneira como a gente comercializa a música, está justo para o lado do cantor e do compositor ou ainda está muito longe disso? Muito longe, muito longe. Plataformas como Spotify, Deezer, Apple Music, elas democratizaram extremamente, democratizaram. Aí você vai ver, Valmir, que o meu discurso nunca tem um lado negativo ou positivo somente, entendeu? Então eu estou reconhecendo aqui que essas plataformas, assim como o YouTube, eu sou um grande usuário do YouTube, pago o YouTube, né? Porque eu não gosto de me apropriar de nada, de ninguém, de graça. Eu acho que esse é o grande erro do Spotify, talvez, ao meu ver, mas eu não sou o dono da verdade também. O que eu vejo, e quem está vendo aqui não é o Jorge Vercillo, e sim o Sir Paul McCartney, no Reino Unido, que se uniu com Sting, Bono Vox, Peter Gabriel, Phil Collins e tantos outros, mais de 150 artistas, e foram no Reino Unido e falaram com o parlamento, o Congresso, falando que o Spotify precisava pelo menos pagar os direitos dos músicos executantes, dos autores, né, e dos cantores de uma forma parecida com o que as rádios pagam, que os veículos de comunicação pagam, que não é nada demais. Mas eles gostam de fazer política com o trabalho dos outros, dando música de graça para os jovens. Eu entendo que isso tem um lado positivo, mas tem um lado muito mais negativo, porque o que a gente vê é que o jovem ele pode ir muito mais além do que ele tem ido. Na verdade, a gente precisa de uma geração ainda mais transgressora, ainda mais exigente, que exija mais mesmo dos governos e de si mesmo, e musicalmente e culturalmente. Acaba que o jovem, por não ter conhecido tanto as gravadoras e na época dos CDs, onde a gente vendia música e ganhava bem por isso, né? Eles não têm essa exigência, não tem um perfil assim de ser mais exigente, de saber do seu valor, do valor do que eles têm, entendeu? E acaba que hoje muito é a cultura da quantidade. Então você precisa fazer uma música mais pobre ou apelativa para você conseguir uma quantidade enorme de plays para você conseguir ganhar um pouquinho. Eu tô fora desse jogo do rato, eu tô fora. Tô fora. E é uma discussão muito complexa, né? A gente está passando agora. Não interessa. Agora, ao mesmo tempo, reconheço que as plataformas democratizaram. Hoje em dia é muito mais fácil, muito mais simples todo mundo gravar e lançar. Isso tem um lado muito positivo, que eu bato palma, eu uso o Spotify, eu sou um usuário do Spotify, pago o meu Spotify, né? Então, na verdade, o que a gente precisa para viver perto de um mundo ideal nesse sentido é apenas aperfeiçoar, mais uma vez, não só Darwin, não só Einstein, não só os seguidores de Cristo, não só os umbandistas, toda a humanidade precisa se aperfeiçoar, as leis precisam se aperfeiçoar, né? A educação precisa se aperfeiçoar, né? A gente fala muito na necessidade de educação às pessoas, aos jovens, mas a educação no Brasil precisa se renovar também, né? Então, assim, é só a gente estar aberto para mudanças, para melhor, né? E unir, vamos dizer, a direita com a esquerda, porque os dois lados têm lados positivos. E a gente fazer uso do que há de melhor para a gente, para os seres humanos. Ô, Jorge, eu gostei que durante a entrevista inteira, sempre que você citava o nome de Darwin, vinha uma luz no seu rosto. Olha, você é iluminado. Coincidentemente, vem uma luz assim, raio solar aí atravessando sua janela. Olha aí, olha. Olha aqui, ó, que coisa bacana, hein? Ele fez milagre com tão pouca tecnologia, né? Viajou, se doou, né? Eu conheço muito pouco dele, né? Então, não é nem justo eu estar aqui
que imagina eu estar refutando. Eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu sou um autor livre e que eu me dou o direito de expor as minhas ideias para, quem sabe, inspirar algumas pessoas também, já que eu sou tão inspirado pela vida. Maravilha. Jorge, para a gente poder finalizar, queria que você me falasse um pouco sobre daqui a 30 anos, como é que você se vê, qual é a futurologia que você faz em relação ao Jorge Vecilo 30 mais, assim, daqui a mais 30 anos de carreira? 60 anos, Jorge 60. Cara, eu não sei. Se eu não tiver pego a primeira nave e já está me divertindo nas dimensões superiores, com um corpo que não envelhece, não apodrece, não adoece, não morre, que é o nosso corpo energético, eu vou estar muito melhor do que esse aqui. Mas se eu ainda estiver aqui, eu vou estar tentando me divertir, como eu sempre me diverti. Brincar de Homem-Aranha fazendo a música, brincar de cantor sertanejo fazendo Sensível Demais, brincar de Da Vinci fazendo Mona Lisa e continuar brincando. Brincar de Luiz Miguel agora cantando Tu Sabes, com a latina Mary Dill, e por aí vai. A música, quando você se permite que a arte conduza você na música e não o mercado, a música é um eterno prazer, é uma eterna brincadeira prazerosa, mas que soma também. Maravilha, Jorge. Muitíssimo obrigado. Parabéns pelos 30 anos de carreira com grandes hits que com certeza contam muito da história de muita gente no Brasil e fora do Brasil também. Sucesso para você e a gente se vê em breve em algum show desses aí da sua turnê. Valeu, querido. Adorei conversar com você. Obrigadão mesmo. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. É isso, gente. Terminamos mais um programa da coluna Veja a Gente aqui no seu canal no YouTube. Hoje conversando com ele, o cantor Jorge Vecilo, completando 30 anos de carreira, com esse papo filosófico, religioso, astral, enfim. É isso. Até a próxima segunda. Fiquem bem. Tchau, tchau. Valeu.